capítulo, é importante que não venhamos perder o contexto em que essas prescrições estão sendo dadas a Moisés, por que Deus está falando isso e para quem Deus está falando isso. Porque por vezes olhamos para prescrições como essas e tentamos aplicar as prescrições em contextos equivocados. E isso provoca muita discussão, mal entendido a respeito do que a palavra está falando. Então a gente precisa olhar isso de maneira mais ampla, contextualmente. E quando eu falo disso, eu me refiro até mesmo à abertura desse capítulo. Eu quero que você entenda que nós estamos falando aqui de relações íntimas consideradas abomináveis, detestáveis aos olhos do Senhor. E isso não está sendo dito para qualquer um. Quando olhamos para o versículo de número 1 e 2 do capítulo 18, Deus não está falando para os cananeus. Deus não está falando para os amonitas ou os moabitas. Deus está falando aos filhos de Israel. Ou seja, o assunto que está sendo tratado aqui é um assunto para os de dentro. Então, quando nós falamos sobre relações íntimas de pessoas do mesmo sexo, por vezes tentamos aplicar essas prescrições, mas não consideramos que essas prescrições, primeiro, foram dadas aos de dentro. Deus não está falando dos cananeus, Deus está falando do povo de Israel. E pelo que nós lemos aqui, nós percebemos que a conduta dos cananeus por si só trará juízo sobre eles. Mas o que importa é que Deus estava olhando para um povo que tem uma aliança com ele. Ou seja, Deus está falando com alguém que tem um comprometimento com a palavra dele. Se uma pessoa não tem uma aliança com o Senhor, entenda que essa pessoa não dará o devido valor que a palavra de Deus tem. Ele não será definido pela palavra. Ele será definido pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias paixões. Mas se você decide ter uma aliança com o Senhor, nesse lugar é diferente. Porque então seremos modelados pela palavra de Deus. Então Deus está falando para os filhos de Israel, porque Ele está falando para um povo que tem uma aliança com Ele. E eu creio que nós temos uma aliança com o Senhor. E a prescrição que está sendo dada aqui no capítulo de número 18 é muito clara. Porque os versículos que abrem esse capítulo, mais especificamente o verso de número 3, diz: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. O que Deus está dizendo? Vocês estão numa peregrinação, vocês saíram do Egito, e no Egito haviam costumes, mas aqueles costumes não podem mais ser uma linha para vocês caminharem, não podem mais reger a vida de vocês. E vocês também entrarão em Canaã, a promessa vai se cumprir. Mas veja que ao entrar em Canaã há um perigo, porque lá há cananeus e os cananeus têm costumes que não são alinhados com o meu coração. Então, nesse momento, vocês precisam entender de onde eu tirei vocês, para que vocês não voltem para aquele lugar, para que vocês não pratiquem mais o que vocês praticavam antes de eu ter redimido vocês. E para onde eu estou indo, vocês não podem se envolver. Vocês não podem se perder, porque Canaã é um lugar onde mana leite e mel, mas lá também há cananeus e as práticas daqueles homens são incompatíveis com a minha santidade. A nação de Israel foi chamada para caminhar de maneira diferente em relação às outras nações. O que isso quer dizer, meu irmão? Que quando lemos o capítulo de número 18, as práticas que estão sendo condenadas aqui fazem que o povo de Israel pudesse caminhar de maneira diferenciada em relação às outras nações. Então, quando nós lemos aqui sobre relações íntimas de pessoas do mesmo sexo, isso para o mundo faz sentido, porque eles estão sendo regidos pela mente deste mundo caído. Mas uma vez que essa pessoa decide caminhar em aliança com o Senhor, é diferente. Porque agora ela será regida pela palavra, ela será definida pela palavra. Porque o texto aqui traz de maneira clara, não é agradável aos olhos do Senhor, pelo contrário, é abominável aos olhos do Senhor. O nosso papel é, eu preciso caminhar alinhado
com quem Ele é, com o que Ele está dizendo ao meu respeito e sobre como o coração do Senhor nos vê, o que Ele tem projetado para as nossas vidas. Então, olhar para esse capítulo é olhar para prescrições que, primeiro, precisam fazer sentido para os que estão dentro. Senão a gente começa a olhar para o capítulo de número 18 como se fossem pedras para acusarmos as pessoas que não caminham segundo a palavra de Deus. E a gente precisa ter um grande cuidado com isso. Porque o que Deus está falando aqui é para um povo que tem uma aliança com Ele. Isso coloca muitas coisas no seu devido lugar. Deus, de fato, não vê uma prática como essa, algo alinhado com o seu coração, e nós vamos ver por quê. Mas antes de pensarmos em como essa palavra se aplica aos que estão lá fora, nós precisamos ver como essa palavra se aplica aos que estão dentro, aos que fazem parte de um povo que tem uma aliança com o Senhor. Esse é o contexto do capítulo de número 18. É uma palavra para os que estão dentro. Então há algumas prescrições sobre uniões que o Senhor diz para que o povo não viesse praticar. A partir do verso de número 19, o texto que nós lemos diz: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. As relações íntimas durante os períodos naturais das mulheres eram proibidos por motivos que nós já vimos aqui, nós já estudamos o capítulo de número 12, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar isso, lendo Levítico 12, versos de 2 a 5. Abra aí sua Bíblia. Levítico 12, 2, diz assim: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. O ponto que define esse capítulo e essa prescrição de maneira mais específica é o sangue. E aí alguém poderia até dizer assim: mas Zeca, isso é um ciclo natural de uma mulher. Concordamos com isso. Nós falamos sobre isso quando estudamos esse capítulo. Mas também precisamos olhar para a perspectiva de Levítico e entender que o povo está ocasionado de maneira específica. Nós estamos falando de um povo que caminha há aproximadamente 1.600 anos antes de Cristo, e esse povo é um povo com uma mentalidade concreta. Eles precisavam entender e aprender o que o Senhor tinha para aquela nação, trazendo o relacionamento de Deus para com um homem que tem a mente caída, um homem que tem a mente quebrada, uma nação que está corrompida. Então, quando o povo recebe a lei do Senhor, recebe de uma forma em que ele está mergulhado em um tempo onde o homem não consegue discernir o que é o pecado. Aí você vai dizer: mas como assim, Zeca? Quando olhamos para Paulo em Romanos, ele diz que até a lei o homem caminhou, inclusive os patriarcas, e caminharam debaixo de um ambiente de morte, porque eles não eram capazes de discernir a queda, eles não conseguiam discernir que viviam em algumas situações que eram completamente detestáveis aos olhos do Senhor. Nós falamos aqui na semana passada um exemplo que por vezes confunde muitas pessoas. Abraão se casou com Sara, e Sara é meia-irmã de Abraão. Quando lemos Levítico 18, nós vemos que Deus diz a Moisés que não devia acontecer casamentos com essa natureza. Aí você vai dizer assim: mas por que Abraão casou-se com Sara? Porque a lei ainda não havia sido dada. E aí a gente começa a perceber que até Abraão estava mergulhado em uma cultura que era contrária, incompatível à santidade de Deus. Se a lei não fosse dada, a nação de Israel
provavelmente a nação de Israel caminharia como os cananeus. A nação de Israel foi cercada pela lei para proteger a nação da sua própria corrupção. Então, quando olhamos para isso, as nossas lentes começam a se ajustar. O sangue de um ciclo natural de uma mulher, ele não é pecaminoso. Tanto que não aparece em nenhum lugar nas Escrituras que a mulher era pecadora. Diz que entra num estado de impureza. Olha como que isso muda tudo. É diferente você falar de um estado de impureza e dizer que é pecado. Pode olhar o livro de Levítico, pode procurar nas Escrituras. Em nenhum lugar diz que uma mulher, por entrar no seu ciclo natural, ela se tornou pecadora. Ela entra em um estado de impureza ritual. Então ela precisava aguardar aquele período para novamente se apresentar ao Senhor no santuário ou no tabernáculo. Mas então, por que o sangue está em questão? Porque o sangue ali é um elemento de vida. Nós sabemos que o sangue aponta para a expiação, aponta para o elemento que traz vida. Mas ao mesmo tempo, no ciclo natural, há um entrelaçamento de vida e morte. Aquele ciclo aponta para a possibilidade de uma nova vida, mas ao mesmo tempo, no momento em que esse folículo é liberado, ali há uma imagem de morte. E a gente precisa entender que Levítico está tratando de algo decisivo. Vida e morte são realidades incompatíveis. Então, para que o povo pudesse entender isso no Antigo Testamento, era necessário uma imagem concreta disso. Quando nós trazemos essa realidade para o Novo Testamento, nós percebemos que o sangue é ressignificado. Por quê? Porque agora nós podemos olhar para o sangue no Antigo Testamento e entender que o sangue era uma placa, apontando para quê? Para o meu sangue? Para o sangue de uma mulher? Não, apontando para o sangue de Cristo Jesus que seria vertido na cruz do Calvário. O sangue que traz vida. Então, no Antigo Testamento, o sangue era uma sombra, um vislumbre. E essa imagem precisava ser preservada. Até encorajo vocês darem uma olhadinha lá no podcast do capítulo de número 12, que a gente fala um pouco mais sobre isso, mas de forma muito sucinta, para que você possa entender por que no capítulo de número 18, essa prescrição é dada. O sangue, como um símbolo de vida que se entrelaçava com um aspecto de morte, trazia à tona uma impureza ritual, e não simplesmente para a mulher. Então a prescrição alcançava até mesmo os homens, porque isso traz para o mesmo nível. Mas então as mulheres eram colocadas em um lugar onde fossem menos favorecidas? Não, da mesma maneira que pesava para a mulher, o peso era para o homem. O texto aqui mostra isso de maneira muito clara. E assim, se esse estado de impureza fosse ignorado, Levítico 15, verso de número 24, nos diz que o homem estaria impuro por 7 dias. Ou seja, isso não era uma questão que se aplicava apenas à mulher. O homem precisava ter o mesmo cuidado, ele precisava ter a mesma visão, o mesmo entendimento a respeito do que o sangue representava. Olha aí em Levítico 15, verso de número 24. E veja como é interessante. Novamente, aqui a expressão é sobre se tornar impuro. Se um homem coabitar com ela, está falando de uma mulher em seu período natural, e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Entenda que não estamos falando aqui a expressão pecado. Nós estamos falando de impureza ritual. E em que implicava a pureza ritual? Uma vez que a pessoa entrava nesse estado, ela não poderia ir até o tabernáculo. Se ela, num estado de impureza, fosse até o tabernáculo, você estaria trazendo algo impuro até o lugar santo. Aí olha em Levítico 10:10. Veja o que foi dito a Arão a respeito do que ele precisava estar atento. Levítico 10:10 diz que Arão precisava estar atento para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo.
Então Arão precisava estar atento a isso. E em que contexto isso foi dado a Arão? Vocês lembram disso? Quando Arão tinha perdido seus 2 filhos, Nadab e Abiú, por levarem fogo estranho à presença do Senhor. Então Arão precisava entender, ele sabia a seriedade do que significava alguém em estado de impureza se apresentar na presença de Deus. E eu queria que você entendesse que nós estamos falando de placas. Todos esses costumes, eles foram completamente consumados em Cristo Jesus. Em que sentido? Nós só estamos na presença dele, você só carrega o Espírito dele, porque o sangue foi vertido na cruz do Calvário e este sangue te purificou. Ele habita em nós, porque o sangue do Cordeiro vem até nós. Havia uma limitação no Antigo Testamento, porque o sangue não transformava a realidade do adorador, só trazia expiação para que ele pudesse continuar na presença, mas se ele tropeçasse, um novo sacrifício precisava ser feito. Mas e agora? Olhamos para a cruz e encontramos um sacrifício que foi feito de uma vez por todas, e hoje em Cristo Jesus nós somos purificados, e por causa do sangue do Cordeiro, essa presença habita em nós. Meu irmão, se não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos mortos. Então, agradeça a Cristo, porque esses costumes, eles foram superados na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos desfrutar plenamente as realidades espirituais que esses costumes simbolizavam, como placas, apontando para algo muito maior. Lembre-se disso sempre. A placa, ela aponta para um lugar, ou para algo muito maior do que ela mesma. Então, quando nós olhamos para Levítico, nós estamos vendo símbolos que estão ocasionados num contexto cultural, mas que apontavam para uma realidade espiritual muito maior do que essas placas, do que esses costumes. Eu quero te dizer que isso tudo foi completamente consumado em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então o homem entraria nesse estado de impureza por 7 dias e precisaria aguardar esse tempo para novamente poder ir até o tabernáculo, apresentar holocaustos, ofertas pacíficas. Era necessário caminhar em um estado de pureza ritual. Prosseguindo dentro do texto, surge uma nova prescrição no versículo de número 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Eu gostaria que você desse muita atenção a esse texto. Por quê? Porque ele está dentro de um contexto onde nós estamos falando de união de pessoas do mesmo sexo. E parece que para a gente pesa mais falar sobre a união de pessoas do mesmo sexo do que falar de alguém que se deita com a mulher do próximo. Só que está no mesmo contexto. Ou seja, para Deus tem o mesmo peso. Nós estamos falando de algo muito sério aqui. Novamente, vemos um paralelo com o próprio Decálogo, com os 10 mandamentos. Se você abrir em Êxodo 20, é uma passagem muito conhecida. O verso de número 14 traz: não adulterarás. O que está sendo dito aqui em Levítico 18, no verso de número 20, confirma, ratifica o que está sendo dito em Êxodo 20, 14. O casamento, segundo o plano de Deus, é algo sagrado. Entenda que o plano original sempre foi casamento monogâmico, uma só esposa. Quando olhamos Gênesis capítulo 2, verso de número 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E entenda que essas implicações são implicações espirituais. O assunto que nós estamos tratando aqui nessa noite, embora tenham contornos naturais e morais, o cerne dele é espiritual. É tão espiritual, que na semana passada nós tocamos em um versículo em Levítico 18 que causa muita dúvida quando as pessoas leem. Quando você olha Levítico 18, no versículo de número 8, diz assim: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai.
Você entendeu o que o texto está dizendo? A nudez da mulher do teu pai. Ele não está descobrindo o pai, ele está descobrindo a mulher do pai. Mas por que o texto diz que descobrir a nudez da mulher do pai é descobrir a nudez do pai? Porque os dois são uma só carne. As implicações são espirituais. Nós não estamos falando aqui somente de relações de carne. Nós estamos falando que o homem e a mulher, uma vez unidos na presença do Senhor, ambos se tornam uma só carne, e aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, quando falamos do casamento, sempre foi um só homem e uma só mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Era algo tão sério que o adultério, segundo Deuteronômio 22 e 24, teria como pena a morte por apedrejamento do homem e da mulher. Veja o que diz Deuteronômio 22, verso de número 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Note como o adultério era tão terrível perante os olhos de Deus. Não vou entrar aqui hoje no mérito da pena de morte. Eu já falei com vocês que nós vamos estudar aqui em Levítico, porque Levítico trata desse assunto. Mas eu gostaria que você tivesse com os seus olhos naquilo que o adultério significava para o Senhor. O adultério trazia uma quebra de aliança. A questão da pena de morte, e eu já posso adiantar para vocês, que ainda no Antigo Testamento, nós vemos que há um vislumbre de graça a respeito disso, na vida do próprio Davi, porque Davi, de fato, foi um adúltero. Mas há uma confissão de Davi nesse contexto que muda tudo. Ou seja, o que Deus estava procurando eram corações arrependidos. Essas práticas eram práticas comuns. Então Deus precisava trazer de maneira clara para o povo uma prescrição que protegesse o povo desses costumes, mas para que eles pudessem entender que ao fazerem isso, eles estavam provocando, antes da sua própria morte física, uma morte dentro do seu coração, uma morte espiritual. O que o Senhor traz para o seu povo é que o adultério é uma quebra de aliança. O homem foi criado por Deus para uma só mulher. Uma quebra de aliança trazia morte para ele, morte espiritual, antes de pensarmos na morte física. Irmãos, existem pessoas que estão caminhando, estão vivas, mas estão mortas espiritualmente. E não percebem, irmão, porque estão envolvidas com este mundo, estão envolvidas com o que este mundo oferece, e mal sabem que caminham para a condenação. Por isso nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender que aquilo que Ele diz sobre nós é para trazer vida. O próprio capítulo de número 18 traz isso de maneira clara, de maneira enfática. Se você olhar o capítulo 18, o verso de número 5, olha o que diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. O que Deus está dizendo é que se você guardar os meus estatutos, você caminhará de maneira em que vida fluirá através de você. Aquilo que você fizer vai prosperar. Se você medita na minha lei de dia e de noite, o Senhor está dizendo, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As folhas não murcham, frutos na estação certa. Tudo que fizer prosperará, vai ir tudo bem. Então os caminhos do Senhor não são para nos trazer morte, são para nos levar a um lugar de vida. Levítico 18 está falando de vida.
Então, quando olhamos para essas prescrições, precisamos ter isso em mente. O povo de Israel, com o passar do tempo, se perdeu da própria palavra do Senhor, da intenção do Senhor em dar a lei. Paulo reconhece isso em Romanos, e podemos ver sinais disso nos dias de Jesus. Lembra de João 8? As intenções de homens hipócritas, acusando a mulher adúltera. Por que ali as intenções eram hipócritas? O que nós acabamos de ler em Deuteronômio 22. Deveriam trazer os dois, o homem e a mulher. Procura o homem em João 8. Aqueles homens estavam procurando de alguma forma, com segundas intenções, encontrar alguma maneira de fazer Jesus tropeçar em suas palavras. Porque se Jesus se levanta e fala algo contra a lei de Moisés, eles estariam ali encontrando um argumento para acusar Jesus. Mas veja como que o nosso Jesus é cheio de graça, sabedoria e sabe nos conduzir ao lugar de vida. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sempre foi vida, até mesmo em Levítico. O que o Senhor está nos chamando para desfrutar aqui nesse tempo hoje é vida. Família é um plano de Deus. Fidelidade conjugal é algo que aponta para um mistério de Deus. Aí você vai dizer assim, mas Zeca, como que fidelidade conjugal pode apontar para um mistério de Deus? Entenda que esses assuntos, família, fidelidade conjugal, são levados a níveis altíssimos. São considerados por Jesus de maneira muito séria. Jesus fala sobre o divórcio no Novo Testamento. Jesus fala sobre a fidelidade conjugal no Novo Testamento. E eu digo a respeito de um mistério, porque quando Paulo fala do casamento, citando Gênesis 2, 24, ele diz, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e eles, os dois, homem e mulher, se tornarão uma só carne. Isso é Efésios 5. Se não me falha a memória, o verso de número 32 diz, e isso é um grande mistério, e me refiro a Cristo e a igreja. Quando uma família, quando um homem e uma mulher caminham em fidelidade conjugal, honrando essa aliança, cada passo que é dado honrando essa aliança aponta para esse mistério. Por quê? Porque o noivo, ele é fiel à sua noiva. E esse noivo está operando uma grande obra na sua noiva. Porque eu creio que nós vamos amadurecer em fidelidade. Quando Jesus voltar, a noiva será sem mácula, sem mancha e sem ruga. Ele vai completar essa boa obra em nós. Então, o que nós estamos lendo aqui, quando Deus fala, não adulterarás, não é apenas um aspecto moral. É preciso escavar e entender que existe um princípio espiritual. Isso está falando de idoneidade. Por isso Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só, porque ele sozinho nunca poderia manifestar essa faceta do plano de Deus para o seu povo. Mas eu creio, meu irmão, que o plano que já estava escrito antes mesmo da fundação do mundo, esse plano, ele será consumado de maneira plena em nossas vidas, porque um dia, meu irmão, Maranata, os céus se abrirão do ocidente ao oriente e nós estaremos nas bodas do Cordeiro, um dia com o nosso noivo amado para sempre. Não há espaço para um terceiro elemento dentro de um relacionamento conjugal. Então, o que nós lemos em Levítico 18, o homem não se deitará com a mulher do teu próximo. É adultério, é quebra de aliança. Por isso ele fala dessa maneira. Os temas vão surgindo. O versículo de número 21 diz, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Note que aqui há uma referência a outra abominação cananeia. Porque o capítulo de número 18 é um capítulo que está dizendo para o povo, vocês não voltam para o Egito, vocês não voltam àquelas práticas, vocês não podem viver como vocês viviam lá. E para onde eu estou levando vocês, vocês também não podem se perder como que vocês vão encontrar lá. Falar de Canaã é falar do cumprimento da promessa, é entrar na terra prometida. Mas quando as promessas estão se cumprindo em nossas vidas,
precisamos continuar com as nossas mentes focadas em uma só coisa: o Senhor é o nosso Deus. Não podemos nos esquecer disso nunca. Eu quero ter isso cravado nas tábuas do meu coração. Esse é um ponto decisivo. De fato, a nação de Israel vai continuar adorando a Moloque, vai tropeçar em idolatria, até mesmo nos dias de Salomão. Sabe, eles dedicavam crianças, as quais eram mortas em sacrifícios pagãos. Israel, por muitas vezes, mergulhou nessas práticas malignas. Veja aí textos como, por exemplo, Jeremias 7, verso de número 31. Profetas se levantaram denunciando as práticas da nação de Judá. Estou falando de Jerusalém, estou falando do lugar do templo. Jeremias 7, verso de número 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Veja o que Deus está dizendo. Eu nunca ordenei isso que vocês estão fazendo. Eu não concordo com isso. Isso não está no meu coração, nem passou pela minha mente. E vocês estão desejando e praticando. Onde eles aprenderam isso? Com os cananeus. Você percebe que o povo de Israel fracassou em cumprir Levítico 18:3? Vocês não podem voltar às práticas do Egito e vocês não podem fazer o que vocês vão encontrar em Canaã. O que nós estamos lendo em Jeremias 7 é exatamente praticar aquilo que os cananeus praticavam, a idolatria de Canaã. E aí, só para que a gente veja um outro texto que nos assombra, é 1 Reis 11, verso de número 7. Olha o que esse texto diz. No contexto de 1 Reis 11, 7, estou falando da vida de Salomão. Quando Salomão se envolveu com as mulheres de outras nações, ou seja, ele estava já descumprindo prescrições levíticas, da lei do Senhor, mas aquilo que semeia, ele colhe. Um abismo parece de fato puxar outro abismo. E aí 1 Reis 11, 7 diz, nesse tempo de escuridão da mente de Salomão, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Mas Salomão, tão sábio, um homem que recebeu a sabedoria do alto. Eu quero que você entenda que aqui há algo seríssimo. O quê? Nem a sabedoria que recebemos de Deus pode nos salvar se nós administrarmos essa sabedoria distante dele. Aquilo que você recebe de Deus, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, se você tentar administrar essa bênção distante dele, essa bênção te mata, te leva para a ruína. Ou seja, quando Deus te abençoa, Ele espera de você que você possa administrar essa bênção aos pés dele, rendidos a ele. A menção de sacrifícios a Moloque aqui nesse capítulo de número 18 de Levítico, sobre uniões abomináveis, talvez existe uma possibilidade que algumas crianças poderiam ser até abusadas antes de serem sacrificadas. Alguns pensam que essas crianças eram dedicadas para servir no culto a Moloque, mas as evidências do capítulo, o contexto, apontam para crianças as quais eram mortas em sacrifícios pagãos, algo abominável aos olhos do Senhor. E isso é duplamente qualificado como abominável, porque era um homicídio de vulnerável, misturado com idolatria. Por isso que o verso de número 21 diz, e vocês assim estariam profanando o nome do Senhor, vocês estariam profanando a aliança do Senhor. Era completamente contrária, mas a nação de Israel se perdeu quando entrou em Canaã, e isso nos assusta, porque só o cativeiro trouxe a purificação da nação de Judá. O povo de fato abandonou essas práticas somente quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Voltando para Levítico 18, quando entramos no verso de número 22, chegamos aqui em um outro ponto importante.
agora a relação íntima entre duas pessoas do mesmo sexo. Sabe, se você tem a NVI nas suas mãos, você percebe que o texto traz de maneira clara o que isso significa. A expressão abominável, que nós lemos, por exemplo, na minha versão, está assim, o verso de número 22, diz: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Essa expressão abominação ou abominável aponta para algo que o Senhor detesta, que não agrada ao Senhor. E aqui nós temos que nos lembrar de qual é o direcionamento dessa palavra. Para quem essas palavras estão sendo endereçadas? Essas palavras não estão sendo endereçadas para os cananeus. Essas palavras estão sendo endereçadas para os filhos de Israel. Então, se você tem uma aliança com o Senhor, essa palavra faz sentido para você. Ler Levítico 18, 22, aponta para algo em que você entenderá que é um dever, porque é a palavra do nosso Senhor, mas ao mesmo tempo você se sentirá privilegiado por viver essa palavra como uma norma de fé e prática. Somente aqueles que têm uma aliança com o Senhor podem olhar para a Bíblia, sendo iluminados pelo Espírito, e dizer: é um privilégio viver isso aqui. Meu irmão, se os nossos olhos não fossem iluminados, nós olharíamos para essa palavra e iríamos detestá-la. Nós não iríamos concordar. Entende que é um privilégio viver isso? Então, se alguém não reconhece o senhorio de Cristo, ela poderá discordar. Por quê? Porque ela se define pelo seu próprio pensamento. Ela não se coloca em um ambiente e se permite ser definido pela palavra do Senhor. Ela quer ser definida pelo seu próprio coração. Ela quer ser definida pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias concupiscências. E aí, nesse lugar, eu concordo que o ponto que nós estamos falando aqui é algo muito mais sério do que práticas. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é pisar em um solo sagrado e sondando o que agrada e o que não agrada o nosso Senhor. O que não agrada o coração do nosso Deus. É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Nós não estamos com pedras para atirar naqueles que estão com os olhos fechados. Não. Nós estamos aqui olhando para aquilo que agrada o coração do nosso Deus. E aí, quando lemos o verso de número 22, nós entendemos que a prática íntima, a prática sexual entre duas pessoas do mesmo sexo é algo detestável segundo o coração de Deus. Nós hoje estamos vivendo um grande desafio. Existem hermenêuticas que tentam olhar para as Escrituras e endossar de alguma forma práticas como se isso fosse de alguma forma aceito no coração do Senhor, em que essas práticas homossexuais, elas só são condenadas nas Escrituras se elas estivessem envolvidas com idolatria, mas isso não se sustenta nas Escrituras. Ah não, se não houver uma prática de idolatria, é possível que duas pessoas do mesmo sexo possam manter uma relação. Não, a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 18, no verso de número 20, nós vemos que Sodoma e Gomorra estavam condenados. Por quê? Por causa do pecado desenfreado. Guarde isso, pecado desenfreado. Gênesis 18, 20 diz: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Veja aqui que a terra está clamando, o clamor de Sodoma e Gomorra. Mas espera aí, o que está sendo dito aqui? Está falando que o pecado está contaminando aquela terra, a ponto da terra clamar, a ponto do clamor chegar ao Senhor. E o que está provocando esse clamor é que o pecado de Sodoma e Gomorra se tornou desenfreado. Veja que isso não está falando de uma questão religiosa.
Está falando de um estilo de vida daquele lugar. Tanto que, se você olhar nesse mesmo contexto, em Gênesis 19, no verso número 4, quando os anjos do Senhor chegam até a casa de Ló, veja o que o texto diz. Gênesis 19, 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, é a casa de Ló. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, e de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Mas o que essa palavra abusemos significa? É literalmente se deitar como se deita com uma mulher. Tanto que a palavra hebraica aqui é iada. É a mesma palavra que aparece em Gênesis 4:1. Quando você abre em Gênesis 4:1, o texto diz: coabitou o homem com Eva. A palavra coabitou aqui é iada, é se deitou como um homem se deita com uma mulher. O que os homens de Sodoma estão dizendo para Ló? Nós queremos nos deitar com esses homens que estão aí, esses visitantes, como um homem se deita com uma mulher. É o pecado desenfreado. Isso era a prática de Canaã. Era tão terrível que aí nós começamos a entender a maneira como a cultura impregna a mente da humanidade. Não é por menos que vemos o incesto de Ló em Gênesis 19, nos versos de número 35 a 38. O texto diz: de novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Mas por que essas filhas de Ló fizeram isso? Elas praticaram aquilo que a cultura de Sodoma as impregnou, e por isso elas caminharam no mesmo nível. É como se elas tivessem deixado Sodoma, mas Sodoma continuava dentro do coração delas. Agora perceba, se a lei do Senhor não tivesse sido dada a Moisés, os homens não reconheceriam o pecado. O que seria do povo de Israel se a lei não tivesse sido dada? Abra aí em Romanos 5, vamos ler dos versos 13 a 15. Olha o que o texto diz: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Veja isso. O que Paulo está dizendo? Enquanto a lei não fora dada, já havia pecado no mundo. Só que os homens não levavam o pecado em consideração porque não havia lei. É o que está dito de maneira clara. Então, se não havia lei e os homens não conseguiam considerar o pecado, então eles estavam livres? Não, olha o que o texto diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, Abraão viveu debaixo de um reinado de morte. Esses homens só conseguiram chegar até o Senhor por causa da promessa, porque Deus escolheu Abraão, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Até Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, eles podem até não ter pecado como Adão, mas ainda assim eles herdaram a natureza de Adão, porque o que Paulo está falando aqui é que Adão pode ser visto como a cabeça de uma descendência.
é o primeiro de uma descendência. Por isso que aqui ele não está falando de Adão e Eva, porque a responsabilidade pesava sobre Adão como cabeça da descendência. Por um só homem entra o pecado no mundo. Mas ali aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque então o segundo Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele agora é o cabeça de uma nova descendência de novas criaturas, aqueles que podem olhar e dizer: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a aplicação exata do texto, sem que você venha ferir o texto, você entender que antes da lei, os homens não conseguiam discernir. Então é dentro desse lugar que nós percebemos que a lei, ela é boa. Lembra quando Paulo fala isso? Por isso que a lei é boa. Sem a lei, os homens não seriam capazes de discernir essa natureza corrompida. Olhamos para Ló e vemos o que a cultura de um mundo caído pode fazer quando o homem não tem a sua mente iluminada por Deus. Meu irmão, se você não tropeça, dê glórias a Deus, porque é o Espírito que está iluminando a tua mente. O mundo sem Deus foi entregue aos seus próprios desejos pelo próprio Deus. Abra aí em Romanos, capítulo 1, verso de número 20. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele está falando da corrupção humana. Ele está dizendo, desde o princípio, seria possível reconhecer os meus atributos. Mas os homens não conseguem por causa da sua própria corrupção, e por isso eles são indesculpáveis. Porquanto, verso número 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Os homens desse mundo, na sua própria sabedoria, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ele está dizendo, começaram a trazer a minha glória e moldar isso em coisas corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, veja, Deus entregou tais homens à imundícia. É Deus entregando o homem ao seu próprio coração. Por isso que às vezes a gente olha aí fora e fala assim, mas por que essas pessoas não veem? Porque elas estão entregues aos seus próprios desejos. E enquanto as pessoas quiserem caminhar segundo o seu próprio coração, vão olhar para a palavra de Deus e vão discordar. Por isso que quando eu olho para um homem e diz, eu tenho um marido, eu entendo isso como uma opção dela, porque a mente dela está entregue aos seus próprios desejos. Por isso é uma opção, ela mesma escolhe, porque a mente dela está sendo guiada pelo príncipe deste século. Os olhos estão grudados. Ela vai olhar para as escrituras e vai dizer, eu, o Zeca, estou louco. Ela está sendo guiada pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias paixões. Mas o que é isso? Versículo de número 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Foi Deus que entregou, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A humanidade sendo deixada a uma disposição mental reprovável. É isso que aparece no verso número 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas
inconvenientes. O próprio Deus. Por quê? Porque as pessoas decidiram caminhar segundo as suas próprias paixões. E eles fazem isso, mas também aprovam os que fazem. Assim fecha o verso de número 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que nós estamos lendo aqui? Quando nós olhamos para a cultura deste século, quando há toda essa discussão sobre ideologia de gênero e tudo isso que causa tanto calor e pouca luz, meu irmão, nós que estamos em Cristo precisamos entender que esse é o mundo em seu curso natural, dirigido pelo príncipe deste século. É a humanidade entregue às suas próprias autodefinições. Eu me defino. Agora eu pergunto para você, essa palavra aqui que é para os de dentro. Quem define quem você é? Cristo define quem nós somos. A palavra define quem eu sou. Agora eu vou te dizer uma coisa para que você glorifique a Deus. Você não está dizendo isso porque você é melhor do que os que estão lá fora. É porque Cristo iluminou os olhos dos nossos corações. Sabe, alguns que estão dentro da igreja não conseguem compreender isso. E aí olham lá para fora e tem pedras para atirarem naqueles que estão lá fora com os olhos grutados, ao invés de dobrarem os joelhos e clamarem pela vida daqueles, para que a misericórdia do Senhor os alcance. Sabe, as pessoas que estão dentro da igreja tentam olhar e condenar as práticas de pessoas que se deitam como se fossem homem e mulher, mas sendo homens. Olham para isso e dizem, isso é uma patologia, isso é uma doença. Meu irmão, não é uma doença, não é uma patologia. Simplesmente essas pessoas não podem ver e ouvir o coração de Deus. Porque se elas ouvirem o coração de Deus, elas vão amar o que Deus diz. O problema é que as pessoas estão tentando arrumar uma justificativa natural para o que está acontecendo lá fora. E eu vou dizer, as implicações são espirituais. Meu irmão, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Se as nossas armas não forem espirituais, nós seremos derrotados. Mas eu creio que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destronar todos os principados e potestades que foram já expostos à vergonha na cruz do Calvário, como Colossenses nos diz. Sabe, então não é uma doença, meu irmão. Eles não estão doentes fisicamente, eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, em nome de Jesus. O que nós precisamos entender aqui nessa noite é que não estamos lendo Levítico 18 para ter uma pedra e atirar nas pessoas que não caminham segundo essa prescrição. Essa palavra está nos chamando a um lugar de oração, primeiro, em gratidão. Por quê? Porque você tem os olhos e os ouvidos espirituais abertos pelo Espírito. Que o Senhor não te entregou a sua própria paixão, mas Ele te resgatou do lamaçal do pecado. E aí, nesse lugar, o que nós fazemos? Como luz, nós oramos por essas pessoas que foram amadas por Cristo, porque Deus as amou. Nós precisamos ter essa verdade em nossos corações ao ler Levítico 18. A palavra não é para os de fora, essa palavra é para os de dentro. E aí, sabe, eu ainda apertaria um pouco mais o cinto a aplicação dessa palavra sobre as nossas vidas. Se é pecado, o que nós estamos lendo aqui em Levítico 18, qual a diferença entre o relacionamento sexual entre duas pessoas do mesmo sexo e desonrar os pais? Diante dos olhos do Senhor, há alguma diferença? Ou cobiçar a mulher do teu próximo? Ou levantar falsos testemunhos? Vocês perceberam o que eu estou citando aqui? Eu estou citando o Decálogo. Eu estou citando os 10 mandamentos. Tem peso de ordenança. Levítico 18, verso de número 22, para aqueles que estão dentro de uma aliança, tem o mesmo peso para quando lemos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Tem o mesmo peso. Então o ponto aqui, nessa noite para nós, é Cristo. Quando alguém tem uma aliança com o Senhor e tropeça, porque nós tropeçamos, talvez até em pensamentos, em Cristo, irmão, nós temos a oportunidade de dizer: não é desse modo que eu quero viver. Pode perceber a diferença de quando aplicamos essa palavra em contraste com o que está lá fora? Porque lá fora
a pessoa não vai olhar e dizer: eu não quero viver dessa maneira. Ela está entregue às suas próprias paixões, onde está embaraçada com seus próprios desejos. E eu falo isso com muito pesar. Em fios de luz, as pessoas se sentem destroçadas, mas ainda assim não conseguem sair, porque são amarras, trevas, cadeias, algemas. Mas que em nome do Senhor Jesus, a luz de Cristo que resplandeceu sobre nós possa alcançar essas pessoas. Então não somos melhores dos que estão lá fora, sabe? É porque quando eu tropeço, eu digo: não é assim que eu quero viver. Eu quero viver como a palavra diz. Assim, qualquer pecado é trazido para o lugar de arrependimento. E se há arrependimento, tem misericórdia e graça para nos alcançar. Mas se a pessoa não deseja ter uma aliança com o Senhor, se ela deseja suas próprias paixões, se ela não tem uma aliança com o Senhor, o seu próprio coração a definirá, seus próprios desejos e paixões a definirá. Por isso que eu concordo em ser uma opção, entendendo que essa opção não é uma opção iluminada pelo Espírito de Deus, é uma opção de alguém que está com os olhos grudados lá fora. Essa pessoa vai olhar para a palavra de Deus e não vai concordar com a palavra de Deus, porque ela está sendo guiada pelos seus próprios desejos. Contudo, o que o Espírito está falando com cada pessoa sempre será decisivo, porque mesmo nesses lugares mais sombrios, meu irmão, o Espírito está trabalhando. E se alguém decidir responder o amor de Cristo, essa pessoa desejará a palavra de Deus, ela desejará amar a palavra de Deus e vai entender que não é só um dever, é um privilégio caminhar segundo o coração de Deus. Volte para Levítico 18, o verso de número 23 diz: nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para ajuntar-se com ele, é confusão. A bestialidade aqui é a última das prescrições desse bloco. Seria se deitar literalmente com um animal como se deita com um homem ou com uma mulher. E aí o que o texto diz? É confusão. Mas por que o texto usa essa expressão? Porque essa palavra tem um sentido de violação da natureza ou violação da ordem divina. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Qual é a natureza do homem? A natureza de Deus. Então, quando o homem se envolve com um animal, ele está misturando, é confusão de realidades. Porque o homem que foi chamado para dominar sobre o reino animal, agora se coloca em uma posição onde ele é dominado pelos seus próprios desejos e pelo próprio reino o qual ele deveria ter domínio. Então o texto traz isso de maneira clara, é uma inversão. Seria ser espiritualmente dominado pela própria criação, mas Deus criou o homem para dominar. Domínio foi dado a Adão e Eva. Então isso é uma confusão, é uma mistura. Porque o homem, irmão, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa natureza revelada em Cristo Jesus. Os versos 24 e 25 prosseguem: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Aqui vemos como que o texto está falando claramente para os de dentro, aqueles que têm uma aliança com o Senhor. As nações aqui nesse texto são os cananeus. Eles vivem dessa maneira, eles escolheram essa maneira de viver, e isso, o texto diz, trouxe sobre eles juízo. Lembra quando nós lemos o texto de Sodoma e Gomorra? O que o texto diz? O clamor de Sodoma e Gomorra chegou até mim. A terra clamou, e por isso o juízo veio até aquela nação. Mas aí eu pergunto, e nós? Como temos vivido? Nós temos uma aliança com o Senhor. A linguagem que da terra vomitou os seus moradores mostra que a terra foi perdida por causa de uma semeadura de Sodoma e Gomorra e dos próprios cananeus. O que Deus está falando aqui é: não sejam como eles. Se eles querem viver dessa forma, entenda que vocês, que têm os olhos abertos, não foram criados para viver dessa maneira. Por quê? Porque vocês me conhecem.
Olhe para o próprio texto. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Vou até o verso 28. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra. Posso aplicar? Deste mundo, deste século, desta era caída, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Aí veja, não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Deus está dizendo: vocês me conhecem, eu lhes dei os meus estatutos, vocês sabem o caminho e vocês conhecem os limites. Caso desobedecessem, o fim de Israel não seria diferente dos cananeus. E aí aqui a gente volta àquele assunto que nós estávamos falando um pouquinho atrás. Como que o povo foi de fato purificado? Quando a terra vomitou o próprio povo de Judá e eles foram levados para a Babilônia como prisioneiros, para um cativeiro. Só depois do cativeiro é que eles foram purificados. Versos de 29 a 30 para a gente fechar. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo. É o Senhor que está falando. Não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós. Ele está falando do Egito. E não vos contaminareis com eles. Ele está falando do que está por vir. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqueles que violassem o limite da aliança, eles sofreriam as consequências dessas escolhas. Nós estamos falando para os de dentro. Por isso o texto fala deles serem eliminados do povo. Mas aí, sabe, a expressão vomitar está no Antigo Testamento, isso está num contexto de cativeiro, eles de fato foram para a Babilônia, mas eu quero te dizer uma coisa, você lembra de Apocalipse 3? Quando Jesus está falando para uma igreja, a igreja de Laodiceia, e ali havia uma mornidão espiritual, o que Jesus disse? Vomitar-te-ei. E veja que o problema de Laodiceia é que eles estavam vivendo segundo os tesouros desse mundo, eles se achavam ricos, porque eles estavam vivendo, construindo as suas vidas nos recursos deste mundo. Eu repito nessa noite, como nós temos vivido. Só que aí eu quero fechar com uma palavra de graça sobre nós aqui nessa noite, de encorajamento e de avanço, porque ali fora tem Sodoma e Gomorra. Contudo, hoje nós carregamos uma mensagem que poderia ter mudado o destino de Sodoma e Gomorra. Eu quero ler um texto com vocês. É um texto em que o Senhor Jesus fala a respeito de Sodoma e Gomorra. O texto é Mateus 11, o verso de número 20. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com o pano de saco de cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Meu irmão, guarde essa palavra. Você carrega uma mensagem que, se essa mensagem tivesse sido declarada em Sodoma e Gomorra, essa cidade estaria de pé até hoje. Você entende o poder dessa mensagem que você carrega? Jesus está dizendo sinais e milagres. Aí você vai dizer assim, mas Zeca, foram os sinais e milagres de Jesus. O que ele disse para os seus discípulos? Se nós crescêssemos, obras maiores nós faríamos. Meu irmão, nós carregamos a mensagem que é capaz de transformar Sodoma e Gomorra, de transformar aqueles que estão perdidos. E Jesus, ele confiou a nós como igreja, como aqueles que prosseguirão no ide por todo mundo, pregando esse evangelho a toda criatura. Eu sei que o mundo lá fora está em trevas, mas há uma mensagem que é capaz de fazer até que Sodoma e Gomorra sejam transformados. É a mensagem do evangelho da paz. São boas novas para esse mundo que está em trevas.
E sabe por que eu sei que essa mensagem é poderosa? Porque Jesus pode mudar a história de qualquer pecador, meu irmão. Mas Zeca, como você pode ter tanta certeza disso? Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história, meu irmão. Então, se Ele fez isso conosco, o que mais Ele não pode fazer? Meu irmão, às vezes nós olhamos e parece ser muito para as nossas próprias forças, mas é o Senhor nos esticando e nos levando até o limite, porque se o Senhor não tivesse vindo a nós, Paulo em Romanos 9, versículo de número 29, ele diz o seguinte: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Sabe por que você não é como Sodoma e Gomorra? Porque o Senhor enviou a sua descendência, o filho de Davi, ele nos alcançou. Então o mundo tem visto em nós a conduta de Cristo. Isso precisa resplandecer em você, meu irmão. É uma pergunta que você precisa fazer aqui nessa noite. Eles que estão lá fora reconhecem Cristo em nós? Veem essa luz que transformou a nossa vida e então nós amamos a viver essa palavra? Ou somos apenas acusadores que estamos com pedras nas mãos? Meu irmão, se nós encontramos Cristo verdadeiramente, certamente isso marcará a nossa conduta. Talvez, se alguém encontrar Cristo em você, ele desejará ter a mesma conduta que você tem. É nesse lugar onde nós entendemos que não estamos aqui com pedras nas mãos para atirar em Sodoma e Gomorra. Nós não somos como João e Tiago. Mestre, quer que venhamos orar e desça fogo sobre os samaritanos daquela província? Não, nós estamos aqui com uma palavra de misericórdia, porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Você quer ser esse instrumento de vida? Você quer fluir essa vida? Então coloca a tua mão sobre o teu coração, porque nós vamos levar essa palavra dentro de nós. O que foi ministrado aqui em Levítico 18 é para os de dentro, é aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Então diga: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo, eu amo a tua palavra, é um privilégio viver a tua palavra.